Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades do PET volume 4, semana 3. Vamos lá? Atividade 1. Indique a isomeria plana apresentada por cada um dos itens a seguir e justifique a sua resposta. A isomeria plana são aquelas em que a fórmula molecular apresenta a mesma coisa, ou seja, a fórmula estrutural é diferente, porém a fórmula molecular é igual. Nesse caso aqui, na letra A, nós temos uma isomeria de função. A fórmula molecular está igual, e aqui na fórmula estrutural muda apenas isso aqui, função, o grupo funcional. A justificativa são isômeros que apresentam a mesma fórmula molecular. Está aqui a mesma fórmula molecular, mas apresentam funções diferentes. Nesse caso aqui, nós temos um álcool, devido a essa hidroxila estar ligada a esse carbono. E aqui nós temos um oxigênio sendo ligado entre átomos de carbono. E aqui um átomo de carbono, aqui outro átomo de carbono. Esse aqui, no caso, é um éter. Letra B. Aqui nós temos uma isomeria de posição. A isomeria de posição é quando os substituintes no anel aromático estão em posições diferentes. Então, aqui nós temos a mesma quantidade de elementos químicos e átomos, porém, esses dois grupos metil aqui está no carbono 1 e no carbono 2, enquanto aqui nesse outro anel aromático, os dois grupos metil estão no carbono 1 e no carbono 3, ou seja, esse metil aqui está no 2 e esse metil aqui ele sai do 2 e vai para o 3. Quando isso acontecer, é chamado de isomeria de posição. Letra C. Aqui nós temos heteroátomos. O nitrogênio está ligado entre átomos de carbono. Aqui nitrogênio novamente ligado entre átomos de carbono. E a posição dele está diferente. Então, aqui vai ser uma isomeria de compensação ou metameria. E a justificativa o heteroátomo está em posição diferente na cadeia carbônica. Aqui nós temos um nitrogênio ligado aqui no primeiro carbono e aqui está no segundo carbono. Atividade 2. Determine a estrutura dos isômeros abaixo. A. Possuam fórmula molecular C4H10O e sejam um álcool e um éter. Ou seja, devemos fazer dois compostos, sendo um álcool e um éter, e esses dois compostos, um deve ser um álcool e um éter, mas com a fórmula molecular igual. Porém, somente a fórmula estrutural que vai ser diferente. Adiantei já, aqui eu tenho a fórmula estrutural de um álcool, e aqui eu tenho a fórmula estrutural de um éter. E aqui, como nós já vimos, aqui eu coloquei o butan-1-ol, que é um álcool. Butan, but de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Butan. 1-ol, ou seja, no carbono 1, aqui eu começo aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 1, eu coloquei a hidroxila. Então, esse daqui é o grupo funcional. O OH é o grupo funcional. Isso aqui é que faz ser um álcool. E eu acrescento o ol, indicando que essa estrutura aqui é um álcool. E aqui eu vou ter 4 carbonos. E vou ter 10 hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 1 oxigênio. E aqui eu fiz o etoxietano, que é um éter. O
O que faz essa estrutura aqui ser um éter é esse oxigênio aqui ligado entre carbonos. O nome dele é etox, etano, por quê? Et de 2 carbonos, tá aqui 2 carbonos, et. Ox de oxigênio. Então aqui eu tenho, daqui até aqui eu tenho etox. Etano, porque 2 et de 2 carbonos, an de ligação simples e O de hidrocarboneto. Então aqui eu tenho o hidrocarboneto etano e aqui eu tenho o etox. Aqui eu tenho o éter. E aqui eu vou ter 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter os 10 hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7 e 3, 10 e um oxigênio. A mesma quantidade de átomos do álcool é a mesma quantidade de átomos aqui do éter. Letra B. Possui uma fórmula molecular C5H10O e sejam um aldeído e uma cetona. Aqui está o aldeído e aqui está a cetona. O que faz esse composto aqui ser um aldeído é esse grupo funcional aqui, ó. Aqui eu tenho a hidroxila, o oxigênio com ligação dupla ligado no carbono é chamado carbonila. Ou seja, confundi aqui, carbonila. A carbonila, ela deve ser ligada no carbono na extremidade, ou aqui ou lá no início, tanto faz. E agora, eu conto os carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que é a mesma quantidade, 5. Hidrogênio eu vou ter 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E um oxigênio só. Pentanal é o nome desse composto. Pente, porque tem 5 carbonos. An é ligação simples. E por ter essa carbonila aqui, ele é um aldeído e eu completo falando al. Toda vez que tiver a carbonila assim, ele é um aldeído. E o sufixo eu vou falar al. A cetona, eu vou ter também 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 10 hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui 10. Eu vou ter um oxigênio. E o que faz esse composto ser acetona é essa carbonila ligada entre átomos de carbono. Um carbono aqui e um carbono aqui. Então, a carbonila está entre átomos de carbono. Quando a carbonila está entre átomos de carbono, vai ser cetona. E para mim falar o nome desse composto, o sufixo eu vou falar ona, de cetona. E antes eu vou falar de acordo com a quantidade de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos é pente. Ligação simples, an. Então, pentan. No carbono 1, 2, no carbono 2, está aqui o 2, eu tenho a carbonila. Se eu tenho a carbonila, aí eu vou falar ona, indicando que é uma cetona. Letra C. Possua a fórmula molecular C3H6O2 e seja um ácido carboxílico e um éster. Tem que ter essa fórmula molecular e deve ser um ácido carboxílico e um éster. Aqui eu tenho o ácido carboxílico e aqui o éster. Carbono 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hidrogênio 6, 3, 4, 5, 6. 3 e 3, 6. 2 oxigênio. 1, 2. 1, 2. Então, a mesma quantidade de átomos que eu tenho no ácido carboxílico, eu tenho aqui no éster. Agora, o que faz isso aqui ser um ácido carboxílico? É esse grupo funcional aqui, ó. Aqui eu tenho uma carbonila e aqui eu tenho uma hidroxila. Quando eu tenho uma carbonila ligada na hidroxila, aqui na extremidade, tudo junto ao mesmo tempo, eu tenho um ácido carboxílico. E para mim falar
o ácido carboxílico, ele vai iniciar com a palavra ácido e vai terminar com a palavra óico. Então, ele vai iniciar com a palavra ácido, tá aqui ácido, e vai finalizar aqui óico. E esse aqui do meio, que é o infixo, é de acordo com a quantidade de carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Quando tem 3 carbonos, é prop. Então, aqui, ó, prop. Prop. Tem ligação simples, é â. Então, ácido propanoico. E aqui é um ácido carboxílico, igual está pedindo aqui na atividade. O éster. O éster, o que faz isso aqui ser um éster, é esse grupo funcional aqui, que eu já circulei. É a carbonila. Nessa carbonila aqui, tem um hidrogênio ligado nela. Lembrando que no outro caso aqui eu tenho o oxigênio e hidrogênio. Nesse caso aqui eu vou ter só o oxigênio puro, ligado na carbonila. Aí vai ser um éster. E nesse oxigênio eu vou completar com átomos de carbono. Toda vez que se tratar de um éster, eu vou falar o nome do composto de acordo com a quantidade de carbonos. No caso aqui eu tenho aqui, ó, 1 carbono, 2 carbono. Quando eu tenho 2 carbono, eu falo et. É ligação simples, an. Então eu tenho aqui etano. Daqui para cá eu tenho etano. E por se tratar de um éster, eu vou acrescentar átomo de metila, porque eu tenho aqui um metil ligado aqui nessa função orgânica do éster. Atividade 3. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, etoxietano, e a acetona, propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessa substância é: o primeiro passo é sabermos como é a fórmula estrutural do etoxietano e a fórmula estrutural da propanona. Etoxietano está aqui, né? E ele se trata de um éter. Então, esse daqui é um éter. E a acetona propanona, a propanona, ela vai ser uma acetona. Então, tá aqui, acetona. Não informa qual é a fórmula molecular. Então, vamos fazer as ligações, vamos fazer a fórmula estrutural e descobrir qual é a fórmula molecular. Então, etox. O que é um etox? Um etox é quando você tem um átomo de oxigênio, e um grupo etil. Metil SH3O e etil SH2CH3 ligado no oxigênio. Então, aqui eu tenho um etil ligado no oxigênio. Então, aqui eu tenho um etox. E daqui para frente, CH2CH3, eu tenho um etano. Então, aqui foi o etoxietano. Então, esse átomo de oxigênio aqui sendo heteroátomo, ele que faz ser o grupo funcional éter. Então, temos 1, 2, 3, 4 carbono. Hidrogênio tem 3, 4, 5, 6, 7, 10 hidrogênio e 1 oxigênio. Agora vamos saber como que funciona a propanona. Prop vem de 3 carbonos. Tá aqui, 1, 2, 3 carbono. Aqui, ó, 3 carbonos, CH3. Para ela ser uma acetona, eu tenho que ter uma carbonila entre carbonos. Então, a única opção é eu colocar ela aqui no centro e deixar os 2 carbonos aqui do lado. Um do lado direito e um do lado esquerdo.
Essa é a única forma de fazer a propanona. Então, prop, porque tem 3 carbonos. An, porque é ligação simples. E ona, porque se trata de uma acetona. E esse aqui é o grupo funcional, a carbonila, por isso que é uma acetona. Hidrogênio eu vou ter 6, ó, 3, 6. E oxigênio, um só. Tá pedindo para marcar qual dessas 5 opções é isômeros funcionais dessas duas substâncias. Eu já fiz qual é a substância correta, mas isômero funcional é aquele que apresenta o grupo funcional diferente. Porém, a fórmula molecular, que é essa daqui que eu estou mostrando, ela tem que ser a mesma fórmula molecular. A fórmula estrutural vai ter o seu grupo funcional aqui diferente, que é esse aqui onde eu circulei de vermelho. Então, aqui eu achei o butanol, a fórmula molecular é a mesma, e para a propanona eu tenho aqui o C3H6O, é a mesma fórmula molecular do propanal, que é C3H6O. Agora eu vou mostrar para vocês por que essa fórmula estrutural se trata do butanol e é essa fórmula molecular para essa fórmula estrutural. Butan vem de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. An é ligação simples. Significa que no carbono 1 eu tenho uma hidroxila. Então, numerando a cadeia carbônica daqui para lá, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 1, eu tenho aqui a hidroxila. Então, o OH. Esse grupo funcional aqui vai ser o álcool. A terminação de álcool, eu falo ol. Então, no carbono 1, ol. Tá aqui, carbono 1, a hidroxila, eu falo ol. Se trata de um álcool. Então, esse composto butanol, ele é isômero do etoxietano, porque a fórmula molecular é a mesma e a única diferença vai ser na fórmula estrutural, ou seja, o seu grupo funcional aqui está sendo diferente. Aqui é o oxigênio e aqui é o H. E a posição deles são diferentes. Agora aqui o propanal. Eu tenho a mesma fórmula molecular da propanona, C3H6O. E o propanal, se a terminação aqui é al, ele se trata de um aldeído. Prop significa que tem 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. An é só ligação simples de carbono para carbono. E para ele ser um aldeído, ele tem que ter uma carbonila. E essa carbonila é na extremidade, ou no primeiro carbono, aqui nesse carbono daqui, ou nesse carbono daqui. Lembrando que se eu colocar essa carbonila nesse carbono daqui, eu começo a contar daqui para lá. Ó, 1, 2, 3. Mas como eu coloquei nesse carbono, eu conto daqui. 1, 2, 3. Então, o propanal é isômero funcional da propanona, porque a fórmula molecular é a mesma e vai ter apenas o grupo funcional que eu circulei, que vai ser diferente. A alternativa correta vai ser a letra B, butanol e propanal. Atividade 4. Os ácidos 2, aminobenzoico 1, figura 1, 3 aminobenzoico, figura 2, e 4 aminobenzoico, figura 3. Apesar de possuírem a mesma fórmula molecular, têm características muito diferentes. Os ácidos da figura 1 e 2 são considerados nocivos à saúde. Figura 1 e figura 2. Aqui temos os dois ácidos, que são muito diferentes. A fórmula molecular é igual, mas possuem a estrutura diferente. Os ácidos 1 e 2
são nocivos à saúde, enquanto o ácido 3 é produzido no nosso organismo, considerado um antioxidante e precursor do ácido fólico. As estruturas desses ácidos estão representadas abaixo, que são as 3 estruturas. As moléculas dos ácidos 1, 2 e 3 são classificadas como isômeros de cadeia, enantiômeros, isômeros de posição, alótropos, isômeros de compensação. Primeiro vamos analisar qual é a diferença desses isômeros. Isômeros é quando a fórmula molecular é igual. Se eu for olhar a quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e nitrogênio de cada composto do 1, do 2 e do 3, eu vou ter a mesma quantidade de átomos. Porém, a forma de organizar na estrutura é diferente. Então, todos têm anel aromático, todos têm esse grupo funcional aqui localizado no mesmo carbono, porém eu tenho aqui uma amina localizada em posições diferentes. Essa amina está aqui, a outra está localizada abaixo e a outra está localizada à esquerda. Eu tenho uma amina do lado direito, abaixo e do lado da esquerda. Quando o grupo funcional ele está em posições diferentes na cadeia carbônica ou aqui no anel aromático, o próprio nome já diz, vai ser isomeria de posição. Então, aqui, ó, isômeros de posição. A alternativa correta vai ser a letra C. A isomeria de posição é quando os substituintes no anel aromático estão em posições diferentes. Então, aqui eu tenho do lado direito, do lado esquerdo e abaixo. Atividade 5. Um estudante, durante uma aula de Química Orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente. 1. Os compostos butan-1-ol e butan-2-ol apresentam entre si isomeria de posição. Então, dentre essas 4 afirmativas, das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam a correta relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de isomeria plana correspondente são apenas... Então, nós vamos fazer a relação e analisar se essas 4 afirmativas estão corretas ou erradas. 1. Butan-1-ol e butan-2-ol. Aqui eu tenho aqui o butan-1-ol. Butan, 1, 2, 3, 4. But, ligação simples. 1-ol, aqui no carbono 1, eu tenho aqui a hidroxila. Então, butan-1-ol. Butan-2-ol. Butan é 1, 2, 3, 4 carbono. É but, é ligação simples. 2-ol no carbono 2, 1, 2 no carbono 2. Eu tenho a hidroxila. Aí fala ol, indicando que os dois é um álcool. Essa afirmativa está correta. É correto essa afirmativa dele. Porque a posição da hidroxila ela é diferente. Aqui a hidroxila está no carbono 1 e aqui a hidroxila está no carbono 2. Quando isso acontece, temos a isomeria de posição. Ou seja, se trata do mesmo grupo funcional. Aqui é tanto o composto 1, tanto esse outro composto 2, temos álcool. Então, aqui está correto. Afirmativa 2. Os compostos pent-2-eno e 2-metilbut-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia? Pent-2-eno. Pent, 1, 2, 3, 4, 5. Pent é 5 carbonos. No carbono 2, eu devo ter uma ligação dupla, que é 2-eno. Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2. No carbono 2, a ligação dupla. Esse é o pent-2-eno. 2-metilbut-2-eno. But
é 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. No carbono 2, eu tenho uma ligação dupla, o eno, o en, e no carbono 2 eu tenho um metil. Então aqui, ó, no carbono 2, ó, 1, 2. No carbono 2 eu tenho um metil, que é o CH3, é o metil. E no carbono 2 eu tenho uma ligação dupla, que é o en. Apresenta isomeria de cadeia? Correto, porque essa cadeia carbônica aqui de cima, ela é uma cadeia carbônica linear, ou seja, ela está aqui em linha reta. E a cadeia carbônica aqui de baixo, ela é uma cadeia carbônica diferente, porque ela tem uma ramificação. Então, quando a cadeia carbônica é diferente, então o nome da isomeria é isomeria de cadeia. Então, está correto. Afirmativa 3. Os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação, metameria. Então, o nome do composto é propanal e propanona. Então, tá aqui, ó, propanal. O que é o propanal? Prop, 1, 2, 3. 3 carbonos. E no último, aqui, ó, no caso aqui, no último ou no primeiro, que tanto faz eu colocar o nesse ou nesse carbono, eu vou colocar a carbonila, que é a ligação, o oxigênio com ligação dupla. Lembrando que de onde eu colocar essa carbonila, eu vou classificar esse carbono sendo o primeiro. Então, aqui é o carbono primeiro. Aqui, carbono primeiro, carbono secundário, carbono terceiro. A classificação da cadeia carbônica fica assim. Se eu colocar essa carbonila aqui, então aqui vai ser o carbono primeiro, carbono 2, carbono 3. Então, esse composto aqui, ele vai ser o propanal. Al, porque significa que ele é um aldeído. Toda vez que tiver essa carbonila, sempre assim, no primeiro carbono, ele vai ser um aldeído. E o nome sempre final dele vai ser al. Prop, porque é 3 carbonos. E a ligação simples. E al, porque é um aldeído. O próximo aqui, propanona. A propanona é esse composto aqui, ó, prop, de 3 carbonos, prop. E a ona significa que o composto é uma cetona, ou seja, a carbonila ela deve estar entre átomos de carbonos. Então, a carbonila, o oxigênio com ligação dupla, ligado no carbono, ele deve estar aqui entre átomos de carbonos. Tem um carbono de um lado e um carbono do outro. Então, aqui temos a propanona. Está perguntando se os dois compostos, se eles são isomeria de compensação ou metameria, que é a mesma coisa. Está errado. Por que está errado? Para ser compensação ou metameria, deveria haver heteroátomo nos dois compostos. Heteroátomo é quando eu tenho um átomo diferente de carbono e quando ele está entre átomos de carbono, que aqui não acontece. Aqui eu tenho oxigênio, é diferente de carbono, mas ele não está entre átomos de carbono. Então, não temos aqui heteroátomos. Nesse caso aqui está acontecendo a isomeria de função. A isomeria de função acontece quando tem funções diferentes e o nome desse composto aqui vai ser diferente. Aqui eu vou ter um aldeído e aqui eu vou ter uma cetona. Então, aqui é carbonila, sempre no primeiro carbono, e aqui sempre vou ter carbonila entre átomos de carbono. Um é aldeído e o outro é uma cetona. Então, a isomeria é de função. Mudou o grupo funcional do composto. 4. Os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Etanoato de metila
Et significa 2 carbonos. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, et. E sempre que eu tiver esse grupo funcional de C dupla O ligado com um oxigênio, eu vou falar OAto de metila, porque aqui na frente eu tenho um grupo metil. Então, esse é o etanoato de metila. Et, porque 2 carbonos. Aí eu vou, se tiver esse grupo funcional, significa que ele é um éster. Aí eu vou falar OAto de, e aqui na frente, se eu tiver o metil, eu vou falar metila. Esse daqui, o nome dele é o metanoato de etila. O nome já muda. Met significa que é um carbono só. Então, observa que eu começo de onde o grupo funcional está. Então, aqui eu tenho apenas um carbono só, então eu vou falar metanoato. Então, se eu tenho o mesmo grupo funcional, eu vou falar OAto de... Aí aqui eu não vou falar metila mais, porque eu não tenho o metil. Aqui eu tenho um etil. CH2CH3, eu falo etil. CH3, eu falo metil. Então, aqui eu falei metila. Então, aqui eu vou falar etila. Então, aqui é o metanoato de etila. Essa afirmativa, ela está errada. Por quê? Os dois aqui, ó, eles são éster. O grupo funcional é o mesmo e eles são éster. Para ser isomeria de função, o grupo funcional ele deveria ser diferente. Nesse caso, temos a isomeria de metameria. A metameria é quando apresenta heteroátomos em posições diferentes. Aqui eu tenho um oxigênio localizado nessa posição. Aqui eu tenho outro oxigênio localizado nessa outra posição. E olha que dos lados eu tenho átomos de carbono. Então, isso faz com que esse oxigênio seja heteroátomo. A afirmativa correta, então, só vai ser a 1 e a 2. Alternativa A. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Fique com Deus. Até mais. Curta esse vídeo. Faça seus comentários para garantir aquela nota de participação. Fiquem com Deus e até a próxima.